No mundo do vinho, você já deve ter ouvido falar sobre uma expressão conhecida como terroir. Você sabe o que é terroir? Não é pagode, não. Você sabe o que é terroir? Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. Terroir é uma expressão francesa que mostra a relação, a influência do ser humano com a interpretação do clima, do solo e todas as técnicas utilizadas para se aproveitar o melhor daquela planta nessa micro-região. Terras de clima frio, em geral, não sigam isso como regra, tendem a ter solos mais calcários, de origem muito antiga e principalmente pouco sol. Essas características produzem uvas muito específicas, que têm um grau de acidez um pouco maior, palatavelmente, que têm aromas menos frutados, são mais delicados, tendem a ser um pouco mais frescos e principalmente são vinhos que tendem a ter um tempo de vida muito maior. Em terras de clima quente ocorre o contrário. Nós temos horas de sol muito maiores, nós temos calor muito mais intenso e principalmente solos de matéria orgânica, que proporcionam um desenvolvimento muito mais fácil de cada videira. O terroir também define, por exemplo, o estilo do clima. Uma região onde se chove bastante, ela já tem um clima mais úmido e com essa umidade uma certa dificuldade de produzir uvas porque pode desenvolver alguns fungos, necessitando de tratamentos e produtos químicos muitas vezes para que seja controlado. O terroir, ele também define o estilo de elaboração. Se nós temos uma região fria, muito úmida, em que a uva vai sofrer bastante com a podridão, por exemplo, é possível sim que isso determine que o vinho possa ser mais ligeiro, mais fácil de beber, que não tenha estrutura para passar pela barrica. E tudo isso vai ser analisado pelo produtor, vai ser analisado pelo agrônomo que cuida das videiras e principalmente pelo enólogo na hora de receber essas uvas e fazer efetivamente o vinho. O terroir, portanto, define um estilo, define uma característica e é por isso que atualmente no mundo nós temos visto o desenvolvimento de micro-regiões. Vou dar um exemplo. A micro-região do Vale dos Vinhedos aqui no Brasil. Há muitos anos atrás, o Brasil era visto como um pequeno produtor de vinhos e nós olhávamos para o mapa um pequeno pontinho na Serra Gaúcha. Porém, a Serra Gaúcha tem N municípios e ao longo dos anos nós fomos percebendo que pequenas regiões na Serra Gaúcha tinham distintas características de clima, distintas características de solo e principalmente precisavam de um enólogo com capacidade de unir esses dois elementos produzindo um vinho específico. E assim começaram a surgir vários microclimas, micro-regiões dentro do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. Encruzilhada do Sul, Vacaria, na região de Rosário do Sul, no extremo sul. Nós estamos falando do sul de Minas, nós estamos falando de uma pequena porção em São Paulo e, por que não dizer, obviamente, a região do Vale do São Francisco, no Nordeste brasileiro. Todas essas micro-regiões são muito específicas, com características determinantes de clima, de solo e com uma necessidade de interpretação para se ter um resultado final. Como vimos nesse vídeo, o terroir é a expressão que define o estilo do vinho. Lembre-se sempre, quando você comprar um vinho, existe muito estudo edafoclimático de solo e de clima para que ele esteja dentro daquela garrafa. E entender essa relação é você entender o vinho. Muito bem, hoje, nesse vídeo, aprendemos um pouquinho sobre o que é terroir e principalmente sobre a relação do homem com o clima e com o solo, a partir de uma interpretação para que se crie um estilo de vinho. A partir de hoje, não compre um vinho simplesmente por comprar. Entenda um pouquinho de onde ele veio, qual é o objetivo desse produtor e qual a intenção do enólogo por trás dessa elaboração. Se você gostou desse vídeo e tem algum amigo que curta vinhos e que precisa entender sobre o que é terroir, por gentileza, curte aí e compartilhe com ele. É de graça
É fácil e é muito descomplicado, porque o nosso objetivo é encontrar o seu vinho perfeito, o meu vinho perfeito. Obrigado e até breve.